Oi, pessoal, vamos continuar com a nossa aula. A gente estava no primeiro tempo nós contextualizamos o romantismo, nós relembramos, né, as características da estética passada, fazendo contraponto com o romantismo, não é isso? E aí nós vimos que tanto o romantismo quanto o arcadismo, eles fazem parte de correntes estéticas, né, que retomam a antiguidade, no caso do arcadismo, né, o classicismo, que é o neoclassicismo, e no caso do romantismo, que retoma o barroco e a Idade Média, portanto, o trovadorismo, né? Nós vimos isso na aula passada, né, ainda há pouquinho, e vimos também que que a literatura no Brasil, ela vai se subdividir em gerações, né? Isso na poesia, né? Porque a gente tem poesia e prosa. Na poesia, a gente vai ter 3 gerações da poesia, e que é interessante pensar essas 3 gerações a partir de uma perspectiva histórica, política, social, econômica, né? Que Brasil é esse do século XIX, tá? Esse Brasil do início do século XIX, com a independência, eu errei a data no slide, né? 1800, né? E 22, né? 1922 é a Semana de Arte Moderna, 100 anos de independência, na verdade. Eu errei ali a data. Então, que Brasil é esse, né, que inicia no século XIX com a independência, com a chegada da família real, a independência, e que ao final já está com seus movimentos pró-república, pró-abolição, né, de libertação aí dos escravos e tudo isso, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Nós vamos trabalhar com um autor agora, que é o autor considerado mais relevante da primeira geração, que é o Gonçalves Dias. O Gonçalves de Magalhães, ele é considerado como o introdutor do romantismo no Brasil, mas o valor dele é muito mais histórico, didático, porque foi a primeira publicação, que estético propriamente dito, tá? Do ponto de vista estético, literário, artístico, sem dúvida é o Gonçalves Dias, tá bom, gente? Então, vamos lá. Nós falamos aqui do contexto, das 3 gerações, da primeira geração, né? Essa geração, como nós vimos aqui, é uma geração do... Aí, gente, deixa eu voltar. Como nós vimos aqui, a primeira geração é uma geração indianista, nacionalista, né? Os temas, o índio, a saudade da pátria, a natureza, a religiosidade, o amor impossível, né? Então, essa primeira geração, ela vai ser muito marcada pelo início aí do século XIX, né? Sobretudo com a chegada da família real e com a independência. Por isso essas características, tá? Por isso essas características de arrebatamento romântico, expressão da exaltação da natureza, da pátria, construção de identidade, tá? Ok? Agora vamos trabalhar com um poema que é também bastante icônico nessa geração, que é a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.
dá para perceber, né, gente, aqui que já dá para perceber a musicalidade, né, desse poema. Continuando, minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Ok. Então, o que a gente pode conversar sobre a Canção do Exílio? Nós podemos conversar, né, mostrar que ele é um poema romântico da primeira fase do romantismo, né, do escritor Gonçalves Dias, isso nós já tínhamos dito. A composição foi criada em 1843, quando o autor se encontrava em Coimbra. Era muito comum, né, os jovens brasileiros irem estudar, muitos deles iam estudar direito em Coimbra. E esse poema é um poema que ressalta o patriotismo e a saudade em relação à terra natal. Como é que a gente percebe isso, né? Ele, em vários momentos, ele fala: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Né? Então, ao longo de todo o poema, a gente consegue perceber esse amor a essa natureza que aí representa a nossa pátria, a nossa nação, né? E essa saudade, né, desse lugar. E aí ele fica, inclusive, brincando, né, jogando com o lá e o cá, né? Continuando, ele é um poema que inaugura os primeiros cantos, né, de Gonçalves Dias, e a epígrafe desse poema é um trecho de uma obra de um também escritor romântico chamado Goethe, né, que é um escritor alemão do romantismo, com forte viés nacionalista, tá? Então, ele também é um escritor que trata dessa perspectiva aí de amor à nação, amor à pátria. Ambas as composições, tanto a de Goethe quanto a de Gonçalves Dias, elogiam as árvores das suas terras natais. Só que em Goethe não são as laranjeiras, são as laranjeiras, e em Gonçalves Dias as palmeiras. Nos dois casos é possível observar uma forte musicalidade. Vocês vão perceber essa musicalidade neste poema, mas em outros poemas também. Inclusive, tem alguns poemas do Gonçalves Dias, eu vou tentar mostrar aqui também para vocês nas nossas aulas, mas tem poemas de Gonçalves Dias, inclusive, que a musicalidade ela reproduz a própria percussão, né, de cerimônias indígenas. É muito bonito, gente, é muito bonito. É como se reproduzisse, sabem, né, o herói nacional, o índio vai ser considerado o nosso herói. Eu já tinha falado isso quando nós trabalhamos com arcadismo, e esse herói vai ser cantado pela primeira geração do romantismo, que é essa de Gonçalves Dias. Então tem poema dele em que a gente claramente ouve o som do atabaque, né? O som da batida dos pés, né? Da percussão do próprio corpo do indígena nas cerimônias, né? Ok. No poeta brasileiro, essa característica aparece a partir do trabalho com as rimas perfeitas nos versos pares e com a aliteração da consoante em alguns versos. Vamos perceber isso? O que é mesmo a aliteração? A aliteração é a repetição de sons consonantais, né? Olha lá, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Estrelas, flores, amores, várzeas, bosques, nossas, nossos,
né? Observem que esse fonema, ele é repetido, esse fonema consonantal, ele é repetido várias vezes ao longo de todo o poema, tá? Então, essa musicalidade, ela está na literação, ela está nas sílabas fortes, né? Na presença de determinadas sílabas fortes, a gente vai ver isso ao longo dos exercícios, tá? Nas rimas, certo? Em Canção do Exílio fica nítido o ufanismo. O que é o ufanismo? Nós também já tínhamos falado disso ano passado. O ufanismo é o orgulho da pátria, né? O orgulho de ser, o orgulho da sua nação, o orgulho de ser brasileiro, o orgulho de ter essa natureza, né? O ufanismo é uma visão, a visão do ufanista, melhor dizendo, é uma visão idealizada da pátria, né? Então, por isso a gente colocou aqui o ufanismo e a idealização da pátria e da natureza. O intuito de Gonçalves Dias era valorizar o que era nosso, pintando as cores locais. O que são as cores locais? São as cores que nos descrevem, né? Quais são as cores que nos caracterizam, né? Quais são as cores da nossa fauna? Quais são as cores da nossa flora? Certo? O contato com a natureza e a exaltação da beleza do país não foi uma novidade da primeira geração. Já no primeiro registro das terras brasileiras, lemos o encantamento diante do recanto paradisíaco que é encontrado no Novo Mundo. Ou seja, pessoal, desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, que essa questão da natureza, ela já aparece na literatura, né? No caso da carta, primeiras manifestações, né? Ainda na literatura brasileira. Na Carta de Pero Vaz de Caminha, encontramos igualmente um narrador perplexo com as belezas naturais da terra tropical e encantado com a harmonia que encontra no novo continente. Na Carta de Pero Vaz de Caminha, a gente estudou ela ano passado, ali a gente via uma visão exótica, né? Uma visão do colonizador. No romantismo, a gente já começa a ver uma visão do homem brasileiro, né? Claro que ainda muito carregada, né? De uma visão eurocêntrica, né? Etnocêntrica, mas já com um gostinho, né? De Brasil, de projeto de nacionalidade, projeto de identidade nacional, né? Vocês vão ver no romance também, no romance regionalista, o desbravamento do Brasil, né? A literatura começa a se interiorizar, né? A literatura vai para dentro do Brasil dizer como nós somos, quem somos, como é a nossa natureza, né? Como é a nossa natureza no interior do país, nas diversas regiões, né? O regionalismo é bem bonito também, né? A prosa regionalista. Então, na Carta de Pero Vaz de Caminha, a gente tem ali a visão do colonizador, né? Essa visão exótica da nossa natureza. No arcadismo, a gente tem uma natureza que é cenário. Aqui no romantismo, a gente começa a ter uma natureza, a apreciar uma natureza que ela é estado de espírito do próprio eu lírico. Então, como estado de espírito do próprio eu lírico, e esse eu lírico da primeira geração é um eu lírico nacionalista, indianista, essa natureza ela é também identitária, né? Ela fala sobre nós, inclusive ela é muitas vezes uma natureza selvagem, né? Não desbravada e que nos leva a pensar, inclusive,
nessa possibilidade, nesse país tão rico, né? E nessa possibilidade de desenvolvimento, né? E de descoberta de tantas riquezas naturais, né? Ok. É curioso como em Canção do Exílio, o eu lírico começa falando só de si, minha terra tem palmeiras, e depois muda o pronome possessivo para o plural. Nosso céu tem mais estrelas. Essa pequena alteração faz o poema se abrir de uma perspectiva individual para um olhar coletivo. Né? É o nosso país, é a nossa nação, é a nossa terra, é a nossa natureza, né? É a nossa fauna, é a nossa flora. Bom, então a escolha dos elementos aí elencados por Gonçalves Dias, ela não é gratuita, ela não é fortuita. A palmeira, ela é das árvores mais altas do litoral e representa o quê? Terra majestosa, né? Grandiosidade, com árvores suntuosas, fazendo assim um elogio da pátria e servindo de metonímia para a nossa flora, né? Quer dizer, é a beleza da nossa flora, é o encantamento da nossa natureza, e uma natureza que simbolicamente indica a nossa riqueza, o nosso valor, né? E o sabiá também figura no poema de forma elogiosa e como uma metonímia da nossa fauna. Então, a gente tem nesse poema de Gonçalves Dias tanto a presença da nossa fauna quanto a presença da nossa flora, com metonímias, né? Claro que não é o todo, mas é sim a parte representando o todo. E a gente tem essa perspectiva da saudade da pátria originária, né? Da minha pátria, né? E essa minha pátria é nossa pátria, nacionalismo, patriotismo, tá? Eu coloquei aqui que vocês devem fazer os exercícios da página 189 e 190, né? O exercício da página 189, na verdade, começa com a Canção do Exílio, tá? Exatamente a Canção do Exílio. Então, vamos a esses exercícios? Vamos lá, né? Vamos começar aqui. Então, acabamos de ler, né, a Canção do Exílio, e aí a gente pode... Eu vou pular, porque nós já lemos, né? Podemos ir direto para os exercícios, né? Durante a Era Clássica, estou na página 189, tá, gente? Durante a Era Clássica, compreendida pelo classicismo, falamos nisso no início da aula, né? Pelo barroco e pelo arcadismo, foram bastante utilizados o soneto e o verso decassílabo, considerados recursos de expressão refinados. No romantismo, passou a existir um interesse muito grande pela cultura popular, como nós já vimos naquele quadro, né? E suas tradições. Por força desse interesse, os poetas românticos começaram a buscar outras formas de expressão, tá certo? Faça a escansão desses versos de uma cantiga de roda. De que tipo são os versos? Quanto ao número de sílabas, vamos lá? 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, só posso casar com um. Namorei um garotinho do colégio militar. O diabo do garoto só queria me beijar. É bem uma perspectiva popular, né? Bem uma cantiga com traços, né? De linguagem popular, de tema popular, certo? E aí, como é que são esses versos? De que tipo são esses versos? Né? Vamos lá? Sé, te, são, cator.
Ou seja, 7 sílabas poéticas, né? Só para recordar, a gente sabe que a gente conta só até a última sílaba tônica. Então, 14 é uma paroxítona, então eu conto apenas até o tor, é a última sílaba tônica desse verso, né? E aqui no início do verso, eu não sei se vocês perceberam que como ele termina com E, 7, termina com E, e depois vem uma conjunção aditiva E, 7, 7, 7, 7. O que acontece quando eu tenho duas vogais idênticas juntas? Acontece um fenômeno que na literatura a gente chama de crase, né? Se fossem duas vogais diferentes, nós chamaríamos de elisão. Como são duas vogais iguais, nós juntamos e dá uma crase. Então, esse E final do primeiro set e esse E posterior, ele, na verdade, é uma vogal só, porque eu pronuncio de uma única vez. Então, se você contar sé, te, sé, te, são, cator, dá 7. Como é o nome desse tipo de verso? O nome desse tipo de verso é redondilha, redondilha maior, certo? Se fosse de 5, redondilha menor. Como é de 7, redondilha maior. Que eu não sei se vocês se lembram, é uma medida, ela é até chamada de medida velha, porque é uma medida muito comum lá nos versos do trovadorismo, nos versos medievais, que são cantigas, né? Tá certo? Lembram-se disso? Vão fazendo as relações aí, tá? Agora faça a escansão de alguns versos do poema de Gonçalves Dias. De que tipo eles são? Também quanto à métrica. Vamos lá? Vamos ter que voltar, né? Minha terra tem palmei. Eu conto só até a última sílaba tônica. Palmeiras é uma paroxítona, então a última sílaba tônica é mei. Quantas sílabas? 7 também. Onde canta o sabiá. Por que eu fui até a última sílaba? Porque sabiá é uma oxítona. Como sabiá é uma oxítona e eu conto até a última sílaba tônica, eu vou até o A, 7 sílabas. Então, também são redondilha, né? Esses versos também são redondilhas, né? Depois vocês podem expandir os outros. E nós chamamos de redondilha maior, porque são 7 sílabas poéticas. A linguagem empregada nos textos do Barroco e do Arcadismo, deixa eu passar isso lá para baixo. A linguagem empregada nos textos do Barroco e do Arcadismo ainda guardava forte influência do português literário lusitano. O vocabulário era culto, a sintaxe apresentava inversões, lembram-se dos hipérbatos? E não se empregavam palavras de origem tupi ou africana. Observe a linguagem da canção do exílio e responda. A linguagem do poema, escrito há mais de 160 anos, se mostra acessível ou inacessível para o leitor de hoje? O que vocês acham? Totalmente acessível, né, gente? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. É bem acessível, um vocabulário bem simples, né? Uma estrutura frásica também muito simples, né? Nada de inversões mirabolantes que a gente fica, ai meu Deus, cadê o sujeito, cadê o objeto, quem é o objeto, quem é o sujeito? Não, não tem isso, porque essas inversões muito eruditas não estão aqui no romantismo, tá? Pode até acontecer, óbvio, mas elas não são característica do romantismo. A linguagem aqui, ela é uma linguagem mais expressiva, ela é uma linguagem mais livre, certo?
Bom, faça uma pesquisa no dicionário entre as palavras arroz, palmeira, sabiá, gorjeiam. Qual delas tem origem indígena? Nós fizemos aqui. Qual delas tem origem indígena? A palavra sabiá. Depois deem uma olhadinha, tá? Continuando, o poema apresenta um jeito de falar brasileiro e uma forte musicalidade associada ao emprego de recursos como rima e ritmo. Que palavras rimam entre si? Né? Que palavras? Cá, lá, sabiá, por exemplo, né? No terceiro verso, o ritmo decorre do fato de serem acentuadas a terceira e a sétima sílabas. Minha terra tem palmeiras. O ritmo aqui é bastante marcado, tá? Como se dá o ritmo nos demais versos da estrofe? Sempre com acento na terceira e na sétima, na terceira e na sétima, tá? Podem dar uma olhada em todo o poema, sempre vai acentuar a terceira e a sétima sílabas. O que significa isso e por que estamos observando isso? Porque é importante que vocês percebam que a musicalidade é uma característica em Gonçalves Dias, é uma característica no romantismo da primeira geração, né, de que o Gonçalves Dias faz parte, e é uma característica que aparece para reforçar muitas vezes o ritmo, o batuque, certo? Ela vai reforçar isso, tá? A nossa ancestralidade, a nossa religiosidade, isso vai aparecer, né? Nos poemas, sobretudo nesses poemas indianistas, né? Sobretudo nos poemas indianistas. Esse é saudosista, né? Saudade da pátria. Então, continuando aqui, o poema de Gonçalves Dias tem como epígrafe alguns versos do escritor romântico alemão Goethe, como eu disse a vocês. O que é uma epígrafe? Epígrafe é uma frase ou um trecho de obra de outro autor no qual o escritor se inspira para escrever seu próprio texto, né? Eu já tinha comentado na aula passada. Leia a nota de tradução dos versos de Goethe, já lemos, e compare os versos do escritor alemão aos do escritor brasileiro, né? Nós já lemos, já comentei com vocês, né? Quando lemos o poema a primeira vez. Em que eles se assemelham? Qual é a semelhança entre os dois? A semelhança é que em ambos os textos, o eu lírico manifesta desejo de ir para outro país, outro lugar, cuja natureza é generosa, né? Certo? Gonçalves Dias fala de uma natureza generosa, como nos versos de Goethe, mas substitui as laranjeiras dos versos do escritor alemão por palmeiras. Por que você acha que isso acontece? Por que ele faz essa substituição? Já explicamos também, né? Exatamente porque as palmeiras, elas são mais representativas da natureza brasileira do que as laranjeiras, né? As palmeiras nos representam melhor, tá? Nos representam mais, né? Ok. Todo o poema se articula em torno da oposição entre dois espaços, Brasil e Portugal, e Coimbra, né? Brasil, a pátria do eu lírico, e Portugal, Coimbra, o espaço de exílio, né? Que palavras do texto evidenciam essa antítese? Lá e cá, né, gente? Lá para Brasil e cá para Portugal, né? Certo? Ele apresenta essa oposição, né, para falar da saudade da pátria. Ao descrever o Brasil, o eu lírico destaca que espécie de elementos culturais, naturais ou sociais,
Justifique sua resposta com elementos do texto. Ele destaca elementos naturais, né? Ele vai destacar as palmeiras, o sabiá, o céu, a estrela, o nosso céu, as nossas estrelas, né? Certo? Então, ele apresenta aspectos da nossa natureza. Que sentimento a distância da pátria provoca no eu lírico? Como o eu lírico, né? Esse poema é um poema lírico, a gente tem as emoções e os sentimentos de um sujeito que está distante da sua pátria, né? E como é que eu percebo, do ponto de vista linguístico, que é um texto, um poema lírico, pela presença da primeira pessoa, certo? Eu, nosso, nossas. Então, que sentimento é esse? De que sentimento ele está falando? Ele está falando da saudade, né? Ele fala da saudade que ele sente da pátria. Continuando. A natureza nos textos árcades não apresentava vida. Já comentamos isso. Com papel secundário, servia apenas como pano de fundo para o idílio amoroso. Além disso, a presença de alguns elementos da paisagem nacional, principalmente mineira, era indício de nativismo e não de nacionalismo. No poema romântico de Gonçalves Dias, a natureza brasileira também assume papel secundário? O que vocês acham? Nesse poema que a gente acabou de ler, a natureza é secundária aí? De jeito nenhum, não. A natureza é personagem, personagem quase principal, né? Protagonista aí nesse poema, né? Levante hipóteses e troque ideias. Qual é a diferença entre sentimento nativista e sentimento nacionalista? Qual a diferença? O sentimento nativista é o amor pelo lugar, tá? O lugar em que o indivíduo nasceu. Pode ser uma vila, pode ser uma cidade, certo? O nacionalista é o amor pela nação, pela pátria, tá? Essa é a diferença. Aí, na letra C, a questão é: no poema de Gonçalves Dias, a natureza brasileira é expressão de sentimento nativista ou de sentimento nacionalista? O que vocês acham? Sentimento nacionalista, né, gente? É o sentimento esse amor à nação, esse amor à pátria. E eu já comentei em outro momento dessa aula, mas procurem se lembrar do contexto histórico, né? Do contexto histórico do romantismo, que nós temos aí a chegada da família real, a independência, né? E pense nos outros movimentos literários que vocês estudaram ano passado. Pense no barroco, pense no arcadismo. Que Brasil nós tínhamos no barroco e no arcadismo? A luta pela independência, né, a Inconfidência Mineira, ela começou lá atrás, mas na verdade a gente ainda tinha ali um país, um país dominado, né? E isso reflete, obviamente, em toda a nossa cultura, em toda a nossa literatura, em toda a nossa arte, certo? Então, esse espírito nacionalista, né, que a gente vai perceber bastante na primeira geração romântica, e também em alguns romances românticos, né, quando estudarmos a prosa, esse espírito, ele tem relação com o próprio contexto também, né? De busca de construção, né? De uma identidade nacional, certo? Bom, então vamos lá. É comum nos textos românticos o eu lírico ou a personagem apresentar um estado de alma melancólico
triste e reflexivo, voltado para seu mundo interior. Identifique no texto ao menos uma situação em que isso ocorre. Observe, na terceira e na quarta estrofes, ele diz: encismar sozinho à noite. Isso é bem romântico, ele está sozinho, ó, a ambiência noturna, né? À noite, né? Sozinho, à noite. O poeta romântico, nem tanto esse da primeira geração, mas quando a gente estudar a segunda geração, vocês vão perceber isso mais nitidamente, mas ele é um poeta misantropo, né? A misantropia é a aversão às regras sociais. Então, ele é um poeta, digamos, de espírito recluso, né? De espírito intimista. Então, essa imagem do artista solitário, do artista noturno, do artista melancólico, ela tem bastante potência no romantismo, tá? Bastante, certo? Vocês já assistiram ao filme, tá na Netflix, sobre a autora do Frankenstein? Vale a pena, Mary Shelley. Vale a pena assistirem, e gente, eu não sei qual é a faixa etária, mas enfim, o filme é sobre a escritora, né, vocês já leram Frankenstein, né? Então toda essa ambiência, ela é bem do romantismo. O romantismo brasileiro vai sofrer influência, mas isso é bem notório no romantismo europeu, sobretudo inglês, certo? Bom, então vamos lá. Passando adiante. Não é para passar ainda. A questão 8 está aqui. Um escritor, ao tratar de temas como a pátria, a mulher, a natureza, pode fazê-lo de diferentes modos. Por exemplo, de modo pessoal ou impessoal, objetivo ou subjetivo, sentimental ou racional, em diferentes graus. Como o eu lírico do poema vê a pátria e a natureza brasileira? De modo pessoal ou impessoal, objetivo ou subjetivo, racional ou sentimental, realista ou idealizado? De que forma, né? Ele vê a pátria e a natureza claramente de forma pessoal, tanto é que ele está usando a primeira pessoa, né? Minha terra, nosso céu. Ele sempre faz referências, minha terra, nosso céu, nossas várzeas, nossos bosques, nossa vida. Minha terra tem primores, minha terra tem palmeiras. Em cismar sozinha à noite, quer dizer, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Então, é toda uma perspectiva pessoal, subjetiva, sentimental e idealizada dessa pátria, né? Ele está longe dessa pátria, com saudade dessa pátria, e idealiza essa pátria, né? A estética romântica é uma estética de idealização, né? Ok, continuando. A gente tem um outro exercício aí, deixa-me ver se vai dar tempo. Dá, um pouquinho. A gente tem alguns trechos aqui, duas cartas, na verdade, nas páginas 191 e 192, nós temos duas cartas que compõem os sofrimentos do jovem Werther, do escritor alemão Goethe, que nós já fizemos referência aí a ele no poema de Gonçalves Dias, né? Esse livro, ele é um dos marcos fundadores do romantismo europeu. E ela é uma obra que tem estrutura epistolar. Como assim estrutura epistolar?
ela é construída a partir de cartas, né? São cartas de Werther para um amigo. Então, a gente tem 2 cartas aqui. Gente, seria muito legal, não vai dar tempo na aula de eu ler, né, agora, mas como eu já tinha pedido para vocês fazerem uns exercícios, eu espero que vocês já tenham lido. Eu vou corrigir os exercícios, mas vale muito a pena ler esses textos, essas 2 cartas. Eles são textos pesados, densos, né, melancólicos, né? Mas vale a pena ler para vocês compreenderem essa linguagem romântica, né? Para vocês entenderem do que a gente está falando quando a gente fala em um ultrarromantismo, certo? Esse capítulo, o capítulo 10, que eu estou finalizando agora, ele é um capítulo que trata da linguagem romântica. Nós já adiantamos um pouquinho, falamos da primeira geração, mas é importante entender que tem esse espírito nacionalista, esse espírito nativista também, indianista, mas tem também essa perspectiva de intensidade, dramaticidade, tragicidade da vida humana. Isso também é muito presente no romantismo, faz parte dessa linguagem que está lá na primeira imagem da aula, que é a pintura, né, da Jangada do Medusa, né? Certo? Jangada do Medusa, é isso mesmo o nome da pintura? A Jangada do Medusa, é isso mesmo. Falei e achei estranho. Bom, vamos lá, vamos às questões. Então, vocês têm que ler essas 2 cartas, tá bom? Estão aqui, estão no livro de vocês, nas páginas 191 e 192, e eu vou direto às questões. Compare o início das 2 cartas. Como Werther se sente na primeira carta? E na segunda? Na primeira carta, ele se sente feliz, satisfeito, equilibrado, em harmonia com o meio em que vive. Na segunda, ele já se sente infeliz e triste, tá? Isso dá claramente para perceber lendo as 2 cartas. A que se deve a mudança de espírito da personagem? Por que ele muda esse estado de espírito? Por quê? Isso se deve ao fato de o amor não ser correspondido. Ele não está sendo sentimentalmente correspondido por Carlota. E aí, por isso, ele sofre. E na segunda carta, ele deixa isso mais evidente. A natureza assume um papel de destaque. A natureza assume um papel de destaque nos textos românticos. Mais do que mero cenário, ela geralmente interage com as personagens, já dissemos isso, né? Podendo espelhar o estado de espírito delas. Observe o modo como a personagem se refere à natureza nas 2 cartas. O que muda na descrição que a personagem faz da natureza nas 2 cartas? O que muda, né? O que acontece, gente? Na primeira carta, ele se sente em equilíbrio com a natureza e com o mundo. Então, ele descreve os aspectos positivos da natureza, como sua harmonia, seu encanto. E já na segunda carta, ele destaca aspectos negativos da carta, ou da natureza. Mas por quê? Porque é o estado de espírito dele. Então, ele vai falar numa montanha íngreme, ele vai falar num bosque cerrado, ele vai falar em espinhos, né? Por quê? Porque essas imagens de uma natureza mais dolorosa, que imprime dor, né? Essas imagens são mais condizentes com o estado de espírito e com o seu desejo de se machucar, né? Os espinhos, né? Certo? Ele está muito triste nessa segunda carta.
certo? Então, continuando. Questão 3. Durante a era clássica, os textos literários faziam referência aos deuses da mitologia greco-latina. No romantismo, que busca uma aproximação com seu público consumidor, a burguesia, surgem manifestações de religiosidade cristã. Identifique na primeira carta um exemplo dessas manifestações. Ele fala na primeira carta assim, ó: quando sinto a presença do Todo-Poderoso que nos criou à sua imagem. É uma referência bastante cristã, né? Ok? Assim como tua alma é o espelho do Deus infinito, certo? Ok. 4. Nas obras de ficção do romantismo, o amor é um tema muito caro. Geralmente, as personagens lutam por seu ideal amoroso, contrapondo-se às normas, aos padrões e às conveniências sociais. Diante dos obstáculos, os relacionamentos românticos podem ter dois desfechos: o final trágico, né, levando à morte de um dos amantes, ou o final feliz. Nessa obra de Goethe, o final é trágico. Que tipo de obstáculo impede Werther de conquistar o amor de Carlota? Por que ele não consegue? Por quê? É um obstáculo moral, né, gente? É um obstáculo moral representado pelo fato de ela ser casada com Alberto, certo? Ok? Leia a última frase da segunda carta. Que significado tem a morte para Werther nesse contexto? Somente o túmulo poderá libertar-me desses tormentos. Qual é o sentido disso, né? É a ideia do escapismo, né, gente, que nós vimos lá nas características do romantismo, né? A morte é uma saída, a morte é uma forma de escapar dos sofrimentos que atormentam o jovem Werther, né? Então, essa perspectiva ela é muito presente no romantismo. O eu lírico romântico ele escapa para o passado, para a infância, ele vai escapar para a infância, ele vai escapar para um outro lugar, né? Por exemplo, o Gonçalves Dias, um texto que a gente acabou de ler, ele está em Coimbra, mas ele está com saudade do Brasil, né? Então, essa perspectiva também saudosista, ela também é uma perspectiva de escapismo, escapar do presente, escapar do lugar em que se está, né? O sonho também tem essa perspectiva, o sonho, a ilusão, tudo traz essa perspectiva, né, de escapar, tá? Escapar da realidade, certo? Vamos lá. O escapismo ou desejo de evasão é uma constante nos textos românticos, como nós acabamos de falar. Manifesta-se na busca da natureza, na fuga para o passado próximo à infância, ou um passado distante, à Idade Média, no sonho ou na fantasia e na morte. Identifique na segunda carta manifestações de escapismo. Ele fala da fuga para os campos, ele fala de um isolamento, ele fala do sono e ele fala do desejo de morrer, né, por não ter o amor da amada, né? Então, essa perspectiva é uma perspectiva que no romantismo a gente chama de escapismo, fugir. A gente também chama às vezes de fugacidade, tá? Fuga da realidade, tá bom? Observe o quadro das características românticas na página 191, o quadro que eu coloquei na aula anterior para vocês. Identifique nas cartas da obra de Goethe características românticas apresentadas no quadro, tá? Predomínio da emoção, subjetivismo, natureza,
que interage com eu lírico, sentimentalismo, estados de espíritos tristes, melancólicos, tudo isso está no quadro e está aqui nos textos também do Goethe, né? Nessas cartas. Que outras características encontradas na prosa romântica de Goethe você incluiria no quadro? Teve uma característica que a gente percebeu que não está ali no quadro, né? Que é a valorização do cristianismo, a busca do amor e da mulher, né? É o amor impossível, a mulher inatingível, né? O escapismo, a morte como saída, certo? Ok, pessoal, acabei não passando as questões aqui, mas li todas elas com vocês, tá? Na próxima aula nós continuamos falando sobre o romantismo. A próxima aula eu vou trabalhar com exercícios, certo? E nesses exercícios eu vou fazer uma síntese da primeira geração romântica, né? Essa de que faz parte Gonçalves Dias, vamos falar mais sobre ela para fecharmos essa semana, tá bom? Semana que vem a gente fala da segunda geração, que é o ultra-romantismo, essa perspectiva mais melancólica, e depois a terceira geração, que é o condorerismo, tá bom? Semana que vem a gente fala sobre a segunda e a terceira. Um grande beijo para vocês, um bom dia e uma boa semana.